Olá, estamos de volta aqui no Band Entrevista, hoje conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Henrique Neves. O senhor estava defendendo no bloco anterior, né, uma espécie de registro de candidatura, registro antecipado pela Justiça Eleitoral. Como é que seria operacionalizado isso? A Justiça Eleitoral tem como fazer isso? Tem meios? Tem, é muito fácil. A primeira coisa que a gente tem em conta é quando ninguém está falando de um registro único. Numa eleição geral, nós temos em média, 25 mil candidatos. Numa eleição municipal, prefeito e vereador, isso chega a quase 500 mil de pessoas. Então, a quantidade de processos que chega para a Justiça Eleitoral é muito grande. 95% desses processos é só conferência de documentos, conferência de certidões para ver que não tem nada de errado e a pessoa pode ser candidata, foi escolhido em convenção. Tudo isso pode ser feito com antecedência. A Justiça Eleitoral tem um cadastro de todos os eleitores, é o maior cadastro de pessoas da América Latina, com o nome de todas as pessoas, com todos os dados. Você, como eleitor, está lá, o seu título de eleitor, seu cadastro eleitoral. Tanto quando você quer tirar passaporte, alguma coisa, você vai e pede uma certidão. Mas aí teria que mudar também o calendário, não? Porque se as convenções podem lançar os candidatos até junho, aí é pouco mas deixa eu lhe tempo, explicar. né? Qual que é a ideia? Trazer para o início do ano uma análise dessas pessoas. Quem quer ser candidato, não importa o cargo, eu quero ser candidato, você vai à Justiça Eleitoral e pergunta, eu estou em dia, eu posso ser candidato? E aí a Justiça Eleitoral inicia um processo, quem quiser impugnar, dizer não, essa pessoa não pode ser candidata, apresenta seus motivos, a Justiça decide e dá uma espécie de uma certidão, dizendo, ó, você não tem nada que desabone, você pode ser candidato. Isso serve de referência, inclusive, para o partido político. No momento da convenção, poder escolher pessoas que não têm problema. Ou, se ela quiser escolher alguém que tem um problema, que já escolha consciente, dizendo, essa pessoa tem um sério problema de poder ser candidata. Agora... E aí, em agosto, você apresenta a Justiça para apresentar. Quem tiver com a certidão em dia, o processo vai ser decidido em 2 dias. Agora, a gente não corre o risco aí de detonar uma campanha antecipada, a pessoa sair brandindo essa Mas essa campanha já não existe? Essa campanha já existe hoje, inclusive com a dúvida se a pessoa pode ou não pode ser candidata. E aí vem a grande discussão e com juristas de todos os lados dizendo pode ser, não pode ser. Isso traz insegurança, inclusive, para o futuro. Nós temos uma eleição agora de 2018, em que, com a reforma de 2017, todos os prazos foram concentrados em 6 meses. Filiação partidária, domicílio, criação de novos partidos políticos, tudo isso 6 meses. Algumas dessas coisas antes eram de 1 ano. Então, 1 ano antes, você já sabia quem estava em cada partido. O começo das peças de xadrez já começavam a se movimentar, o começo do jogo. Hoje, passou para 6 meses, então agora é que a gente está começando a ver os primeiros movimentos para interpretar e ver quem efetivamente vai ser candidato. Já é a segunda vez que o senhor me passa a impressão de que o senhor não gostou nada da reforma do ano passado, né? Não, eu gostei, eu acho que essa parte da antecipação de registro, por exemplo, estava no projeto do deputado Vicente Cândido e no final foi retirada porque não havia consenso sobre a possibilidade de implementar a parte burocrática, ou seja, os programas de computador, para este ano já. Então, deixou-se isso para o futuro. Mas eu acho que é uma proposta que no Congresso Nacional parece que teve uma boa aceitação, porque é a garantia do partido escolher boas pessoas. Agora, toda discussão política, ela é muito difícil de ser feita. Primeiro, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, é uma casa de vencedores, pessoas que concorreram por uma regra e com aquela regra foram eleitos. Então, para modificar esse sistema, tem que se ter um debate muito grande. Quais são as soluções? O que eu vi é que tinha muita crítica. Qualquer proposta que se fazia, todo mundo dizia, não pode, a própria imprensa, a sociedade, não pode porque isso é para facilitar este ou aquela pessoa. Mas qual que é a solução? São muitas vias. E muitas vezes se inverte. A grande discussão era sobre financiamento, como é que os candidatos iam ter dinheiro. Quando o financiamento é algo que só pode ser decidido depois de eu definir como que as eleições são feitas. Além da questão do financiamento, bom, foram várias as discussões durante a discussão daquela reforma, né? Financiamento eleitoral, uma questão que dominou muito a discussão foi a questão da lista partidária, né? Votação em lista e tudo, que aí, como o senhor disse, muita gente disse, se implantar a lista partidária, que eu acho até doutrinariamente uma coisa interessante para fortalecer os partidos, mas o que se discutiu é que isso poderia fortalecer os caciques dos partidos. Mas né? Veja bem, não existe uma solução única, tudo tem que ser pensado como um sistema. Então, se eu vou falar em lista fechada, ou seja, o partido ordena quem são seus candidatos, eu tenho a vantagem do povo já saber exatamente que se votar naquele partido, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro possível eleito.
Então já tem uma transparência maior. Para a formação dessa lista, é um outro problema que a gente tem que discutir muito no Brasil, que é a questão da democracia interna nos partidos políticos. Quem é que... O filiado tem poder de escolher quem ele quer? Porque a questão de ser lista fechada ou lista aberta, com todo respeito, é exatamente a mesma coisa. Se você parte do pressuposto que tem um cacique, que o partido tem um dono e ele decide tudo, então se ele não vai decidir a lista fechada, ele vai decidir no sistema atual quem é que vai para a televisão, quem é que vai receber dinheiro para fazer campanha e quem é que vai ficar no cantinho sem receber apoio nenhum do partido. Não me parece lógico que o partido lance uma pessoa sem dar o mínimo condições dela disputar uma eleição. O senhor acha que essas discussões, elas foram vencidas ou estão só congeladas para voltar logo depois? Eu acho que todas essas discussões, elas não se iniciaram no ano passado, já há muito tempo que se discute. Eu acho que a partir do término dessas eleições voltarão vários temas à discussão. É óbvio que obter um consenso nessa matéria é muito difícil. Se juntar aqui 4 acadêmicos, 4 alunos, cada um vai ter uma ideia. Até alguém disse que, como partido político, se liberar a criação de partido político, daqui a pouco cada deputado vai ter o seu partido político. Mas eu acho que é tema que precisa voltar à sociedade e precisa voltar com o peito aberto. Quer dizer, a gente não pode voltar só para dizer que está tudo errado. Sim. Se está errado, qual é a solução? Não adianta só criticar, nós temos que trabalhar e, através da discussão, do debate, achar uma solução. Já estamos suficientemente maduros para isso? E, além dessa pergunta, nós vamos voltar naquela questão que o senhor abordou logo no comecinho do programa, que é a questão do tempo de campanha e tudo, mas daqui a pouquinho. Agora a gente faz mais um breve intervalo, bem rapidinho, tá? Sai daí não, que a gente volta já já.